Hoje o programa Pontuando vai falar de um assunto interessante que está escrito aqui na revista Espaço Acadêmico de novembro e dezembro de 2019, mas de qualquer forma uma realidade bastante atual. Essa revista, ela divulgou a matéria seguinte: Percepções e realidade do trabalho do idoso, especialmente a mulher idosa. É uma matéria de Eva Paulino Bueno. Então vamos começar a ler. Eu não vou ler tudo, vou suprimir algumas partes para que o nosso para que não fique muito longo, ok? Muito bem, então olha bem, o Brasil, como muitos países desenvolvidos, na realidade até em países nos níveis mais baixos de desenvolvimento econômico, está observando que o número de pessoas idosas está aumentando. Isso hoje em dia, em 2024, está muito em voga. Os testes estão dizendo, as pesquisas estão dizendo que, de fato, o número de idosos está começando a crescer, a pirâmide está começando a ficar mais cheia na base, no meio, né? Se até 1960 a média de vida dos brasileiros era de 48 anos, no último censo de 2010, e nós estamos falando de uma matéria de 2019, se vê que a média passou de 73,4 anos, tá? Eu posso adiantar para vocês que agora, em 2024, essa média subiu um pouco, mesmo depois da pandemia, ela está no entorno de 76,5, 76,6 anos. Muito bem. Erickson de Andrade, do UOL, cita os técnicos do IBGE, que dizem que se constatou também uma redução nos níveis de fecundidade no Brasil, de 6,3 filhos por mulher para 1,9 filhos por mulher nesse período, e que este é um valor abaixo da reposição da população. Atualmente, esses dados parece que têm diminuído, e 1,9 filhos parece que caiu um pouco. Eu não vou saber dizer para vocês o valor, mas nós sabemos que estamos num nível abaixo de um bom índice de fecundidade, ou seja, para repor a população. Muito bem, então, no Brasil, a média era de 6,3 filhos por mulher e caiu para 1,9 filhos por mulher. Muito bem. Com o fenômeno das vidas mais longas para homens e mulheres em todo o continente, uma pergunta que sempre ocorre é o que fazer com e para as pessoas mais velhas que ainda estão saudáveis o suficiente para continuarem trabalhando. Ao mesmo tempo, com menos crianças nascendo, vai ser crucial para todos os países o melhor aproveitamento do conhecimento e da habilidade técnica da população, independente da idade. Logicamente, podemos olhar os filmes e ver que tanto Hollywood quanto as outras indústrias cinematográficas sugerem sobre como as pessoas idosas são tratadas. É incrível o que podemos aprender com esses filmes. Um exemplo é o filme Estagiário, em que um senhor muito bem apessoado, depois de se aposentar e perder a esposa, decide voltar a trabalhar e consegue um emprego como estagiário numa companhia criada por uma jovem que supervisiona seus funcionários andando de bicicleta dentro do escritório. Lógico que ajuda a causa do estagiário o fato dele ser representado por Robert De Niro, que é um grande ator, mas a audiência imediatamente começa a torcer pelo personagem. Mas vamos à letra fia da análise. Então, apesar, ou talvez precisamente por causa dele ser velho, o suficiente para ser quase avô de todos os seus colegas de trabalho, apesar dele ter um telefone modelo antigo, que convém lembrar era a última moda em 2007, apesar dele ter sido um executivo em uma linha de negócio que não existe mais, que seria ali a linha de listas telefônicas, ele consegue ganhar a confiança de todos porque ele também tem qualidades que nunca passam de moda. Ele é gentil, ele é agradável, ele é leal, especialmente ele é cavalheiro, aquela qualidade que é indefinível porque envolve tantas outras qualidades em um homem. Lógico que o estagiário ajuda a jovem dona a salvar a companhia e seu casamento, ensina bons modos e técnicas de sedução aos homens mais jovens e fica com a mulher mais bonita supostamente da sua idade, mas que na verdade parece ter pelo menos 20 anos a menos que ele. Dentro da linha dos velhos que resolve os problemas no Brasil, destaco a comédia, A Repartição do Tempo, que traz o veterano Dedé Santana, de 83 anos, o policial, Tunico Pereira, de 71, inventor do Dr. Brasil, e também neste filme
O grosso da ação fica por conta de artistas mais jovens, mas aqui a esperteza dos mais velhos, muito ao sabor dos saudosos programas Trapalhões da TV, resolvem o dilema da exploração dos funcionários e seus clones. Os veteranos salvam, se não a pátria, pelo menos a ordem das coisas, e tudo volta ao seu lugar. Entre as muitas coisas que encontramos na internet, no Netflix temos a segunda parte da série Comiskey Method, em que Sandy Kominsky, um ator de 66 anos, representado por Michael Douglas, ensina a um grupo de jovens seus métodos de atuação teatral, enquanto tenta resolver seus problemas pessoais. Os amigos de Kominsky são todos da terceira idade, então parte dos problemas apresentados são aqueles que afetam essa faixa etária masculina. E também no Netflix está a série Grace and Frankie, representadas por Jane Fonda e Lily Tomlin, respectivamente, em que duas mulheres da classe alta, com sua casa na praia da Califórnia, etc., tentam refazer suas vidas depois que se revela que seus maridos, sócios em um escritório de advocacia, eram homossexuais e mantinham um relacionamento amoroso há muitos anos. Nesta amostra de filmes e séries de televisão, vemos que os homens continuam trabalhando, alguns em suas carreiras de toda a vida e outros em O Estagiário, inventando uma nova carreira que utiliza o que ele trazia de mais importante de tudo que tinha aprendido, independente do setor em que ele trabalhava. Já em Grace and Frankie, quando Grace tenta voltar à companhia que tinha criado e deixado sua filha ao se aposentar, ela não é bem recebida e tem de se juntar às ideias de Frank e começar uma companhia em que vendem aparelhos eróticos para mulheres de terceira idade. Mas a vida real nem sempre é igual à arte, embora se digam que a arte imita a vida. Para as mulheres reais no mundo real, a velhice é muito mais complexa e muitas vezes não muito poética, especialmente quando as mulheres querem ou têm que trabalhar para se sustentar ou ajudar a sustentar a família, e não são senhoras ricas como Grace and Frankie, cuja entrada em um lugar é precedida pela sua aura de dinheiro e de poder, como o exemplo acima. Os filmes também, isso já são palavras minhas, são ambientadas dentro de uma visão de faixa etária relativo a um tempo anterior, e onde graçam ali os melhores valores das pessoas. O que a gente tem que pensar é que não só o mundo muda, as pessoas não vivem nos romances de Hollywood, as pessoas não são necessariamente ricas, as pessoas têm necessidades, mesmo o ator ali, o Robert De Niro, ali a capacidade dele de ser sociável, a capacidade dele de ser cavalheiro, que é uma coisa que hoje em dia dentro de uma empresa, a mulher vai requerer respeito e não um cavalheirismo à moda antiga, como se o homem tivesse a prevalência de ceder algo para a mulher que não fosse de direito dela. Então, retirando todas essas gordurinhas ideológicas e de faixas etárias e esse etarismo que o próprio filme sem querer viabiliza e demonstra, o fato é que não é fácil para as pessoas se adaptarem a novos tempos, serem bem recebidas nesses novos tempos e também as próprias outras pessoas entenderem que os tempos são outros e pararem de pegar esses arcaísmos, né? Esses paradigmas do passado. O mundo é outro, o mundo está mais velho, o mundo precisa de pessoas com capacidade e competência, os velhos têm competência, capacidade de se adequar, mas têm as suas limitações, mas são pessoas e o mundo precisa deles. Bom, feito esse adendo, que é feito do Zé Roberto aqui, eu vou voltar ao texto. Invisível é uma pergunta. Há uns 20 anos atrás, uma amiga que na ocasião tinha chegado à casa de 60 anos de idade comentou que se sentia invisível. Ela tinha deixado de lecionar quando seu filho nasceu e precisava de tratamento especial. Minha amiga continuou trabalhando em casa no seu ramo, que é a arte. Fez alguns shows, vendeu seu trabalho e se manteve dentro do ramo, mas não como professora. Quando o filho terminou o colegial e foi para a universidade, ela tentou voltar a trabalhar. Para sua surpresa, apesar de ter mestrado e ter mantido um perfil profissional embora mais diminuído por cerca de 17 anos, ela não conseguiu voltar a lecionar. O mundo da universidade tinha mudado muito em quase 2 décadas e ela teve que se conformar em continuar trabalhando em casa fazendo a sua arte. Ela me disse que, por esta parte, apesar de dolorosa,
foi compreensível e suportável, porque de qualquer forma ela contava com o apoio do marido, o carinho do filho e também dos amigos. Mas, comentou ela, o que foi difícil foi ver que na sociedade, no geral, ela tinha ficado invisível. Um dos exemplos que deu foi de como está se tornando difícil atrair a atenção de vendedores de loja, no lugar em que supostamente se atende bem o freguês e a freguesa. Foram várias vezes, de acordo com ela, em que teve que praticamente implorar para que a atendessem, enquanto homens de sua idade são melhor atendidos por caixeiros, atendentes e garçons. Não apenas isso, digo eu, Zé Roberto. Essa invisibilidade acontece com homens e com mulheres, mas o homem ainda tem a aura do poder e ele ainda tem alguma visibilidade. Mas se você for comparar a visibilidade de um senhor, uma pessoa mais velha, e outras pessoas mais jovens, atendidos por jovens ou de faixas etárias inferiores à dele, se você for comparar, você vai ver que os jovens, os maduros, são atendidos mais rapidamente, principalmente aqueles que expressam algum tipo de poder, e o idoso fica em segundo plano. E dentre os idosos, os homens ainda são mais atendidos do que as mulheres. Entre o idoso homem e o idoso mulher, o idoso homem é um pouco mais visível. Isso é um adendo que eu estou fazendo, até por questões particulares, pessoais, de observações minhas e por outras leituras. Mas vamos voltar ao texto. Essa experiência talvez não fosse tão relevante se fosse somente de um indivíduo. Mas não é. Outras amigas dela, conhecidas, que estão na faixa etária, se ressentem também da falta de atenção dos mais jovens e não conseguem suprimir a impressão de que estão paulatinamente se tornando invisíveis. Eu, Zé Roberto, até diria o seguinte, que em alguns momentos, quando você é visualizado e a pessoa tende a te atender, ela te atende rapidamente como se você fosse um intruso, como se você estivesse entrando no lugar que não é da sua competência, que não serve para você, que não vende artigos apropriados para a sua vida, ou que você não faça parte daquele meio e que possa usufruir daquilo minimamente da atenção deles. É verdade isso também. Mas a gente tem que se basear em pesquisas, né? Ela aqui está citando pormenores baseados nas coisas que as amigas delas percebem, mas existem pesquisas que estão confirmando isso aí. Vamos voltar ao texto. Por que seria tal o caso? Talvez porque as mulheres em geral trabalham em profissões menos bem pagas que as profissões tradicionalmente masculinas, o que diferenciaria, por exemplo, aí o idoso, o homem idoso mais visível do que a mulher idosa. Talvez essa seja uma explicação. Talvez, pelo menos, de acordo com o fact sheet do Women's Bureau do Departamento of Labor dos Estados Unidos, existe um grande número de mulheres acima de 65 anos desempregadas, só sendo menor que o número de mulheres entre 20 e 24 anos sem um emprego, né? O fact sheet não elabora por que o desemprego entre mulheres da faixa etária de 20 e 24 anos tem uma alta de quase o dobro, mas devemos imaginar que a culpa foi da grande recessão, porque o mesmo aconteceu com homens dessa mesma faixa etária. Agora, o que é interessante perguntar é a base salarial da mulher em relação ao homem. No caso das mulheres da terceira idade, vemos no seguinte quadro abaixo que as profissões em que elas estão mais representadas não são as mais bem pagas. Então aqui ele cita aqui Secretaries and Administrative Assistant e vários outros que eu não vou ficar falando em inglês aqui para vocês, em que ele demonstra o que está dizendo aqui, o que ela demonstra, o que está dizendo aqui. Elas são bem representadas, mas são menos bem pagas. Logicamente, caixeiros e outros atendentes de loja não sabem desses números aqui, dessa pesquisa citada, mas aqui estamos falando de percepções que são passadas subliminarmente dentro da sociedade. Isso é fato, a gente percebe isso. Uma mulher de idade, entre aspas, mesmo quando entra numa loja para comprar, se está desacompanhada, será percebida como alguém que não tem o mesmo poder aquisitivo que uma mulher que entra na loja com um homem da mesma idade ou minimamente com um filho maduro, algo assim. Mesmo que ele esteja momentaneamente desempregado, as chances de um homem ter tido uma carreira ou um emprego por mais tempo e ter juntado mais dinheiro e poupanças bancárias vão ser maiores. Isso é fato e está no imaginário público. E simplesmente pelo fato dele ter uma base salarial mais alta, mesmo nas profissões que em geral são menos
remuneradas. Então, talvez isso explique por que, em geral, os homens são melhor atendidos em lojas, menos na minha experiência e nas minhas amigas e conhecidas. Tá. Ou será que os vendedores acham mais fácil atender um homem cliente do que uma mulher porque acreditam que os homens não querem perder tempo olhando muitos modelos e cores da mesma coisa? Bom, essa é uma pergunta que um pesquisador poderia se fazer, né? E se tal for o caso, além das preferências estéticas das mulheres e sua insistência em achar o melhor, isso é fato, as mulheres são mais minuciosas, ou seja, aquilo que seja mais bonito, não seria mais consequência do fato delas saberem, talvez não seja fácil ter dinheiro para repor aquele item? Existiria um gene exclusivo para as mulheres que as faz ficar escolhendo as coisas por mais tempo? Ou as mulheres foram socializadas a escolher os objetos antes de comprá-los para evitar gastos desnecessários? Essa é uma pergunta também da curiosidade. Eu ouso dizer que as mulheres, de uma maneira geral, elas são um pouco mais... Elas veem mais a totalidade, mais itens no ambiente e têm um olhar de muita cuidado. Não sei se elas desenvolveram isso por essa questão de socialização histórica, já atávica, né? Quer dizer, seria uma herança atávica, de escolher o objeto para comprar no fulcro, ou seja, comprando aquilo que seja o estritamente necessário ou o melhor daquilo por aquele preço, porque ela não tem o que gastar, ou por que gastar mais, ou por que gastar desnecessariamente. Pode ser que uma coisa seja assim, pode ser que a mulher tenha desenvolvido isso aí por essa questão na sociedade. Isso aí já são palavras minhas. Bom, irrelevante ou minha mãe não trabalha, só fica em casa. É um título aqui. Em seu livro Invisible Women, Mulheres Invisíveis, Preconceito nos Dados em um Mundo Projetado para Homens, de 2019, no capítulo chamado The Long Friday, A Longa Sexta-feira, Caroline Criado Pérez conta o seguinte episódio. Olha bem, eu já fiz um vídeo sobre esse livro. A citação que ela faz aqui é em inglês, eu não vou lê-la, tá? Como Criado Pérez conta, na continuação do capítulo, as mulheres daquele país decidiam fazer valer o Dia Internacional da Mulher, criado e promulgado pela ONU, e começaram chamando a atenção para o fato de que seu trabalho é fundamental para que a sociedade continue e progrida, né? Ela está se referindo aqui que em 24 de outubro de 1935, as mulheres resolveram não fazer nada, não cuidar das crianças, não fazer comida e tal. É o texto que está aqui em inglês, tá? E elas pararam tudo e mostraram o quanto que o mundo parava em função do trabalho delas, que era um trabalho não remunerado, o quanto que aquele trabalho era necessário e o quanto que ele dava de prejuízo. Então, foi o que ela relatou lá. Eu estou me lembrando da leitura do livro. Conta, na continuação desse capítulo, as mulheres daquele país decidiram fazer valer o Dia Internacional da Mulher, começaram chamando a atenção para o fato de que seu trabalho era fundamental para que a sociedade continuasse e progredisse. De fato, o trabalho silencioso da mulher faz, e que em geral não aparece nas estatísticas, não é louvado em câmaras nem em senados, não recebe prêmios, não só traz novos seres ao mundo, mas os que têm mantido dia a dia atrás dos anos, dos séculos, milênios com o trabalho caseiro, que não recebe prêmios e só aparece quando não está feito. Ou seja, quando a mulher deixa de fazer alguma coisa, a mãe não fez, a mãe não educou, a mãe não cuidou, a mãe não deu remédio, a mãe não alimentou, a comida não estava a tempo e a hora, a casa não estava limpa, ninguém coordenou a casa. Quer dizer, aquelas coisas que inviabilizam a vida de todos que tramitam por ali, se não tiver alguém que faz aquela regência. E esse alguém que faz aquela regência é esquecido, não é olhado, é como se fosse uma coisa automática e essa pessoa não é remunerada. Então vamos parar isso tudo para ver o que acontece na sociedade. Foi uma grande demonstração. A verdade é que, ainda em muitas famílias, a pessoa que cuida de todos os afazeres domésticos é ainda a mãe. Algumas cuidam de todos os afazeres domésticos e mais os afazeres de manutenção da família, né? São provedoras da própria família. O que mais existem, principalmente nas comunidades periféricas, são mães solos, ou melhor, não mães solos, algumas tiveram maridos, mas mães chefe de casa.
E elas têm que prover os filhos e ao mesmo tempo fazer tudo que está dentro da casa, né? Então assim foi também na geração da mãe, da signatária aqui da matéria, e da minha avó e das anteriores. As famílias que tinham dinheiro contratavam uma outra mulher, ou às vezes até mais de uma, para ajudar com limpeza, cozinha, cuidar das crianças. Na verdade, essa empregada, entre aspas, é outra mulher que não trabalha, ou seja, que alguém não vê o trabalho dela. Quanto as empregadas domésticas lutaram para conseguirem ter carteira assinada e terem o status de trabalhadoras como os outros trabalhadores. O quanto que isso não aconteceu aqui no Brasil demorou muito. Essas mulheres estavam dentro de casa, algumas eram pegas já novas e trabalhavam com a família um bom tempo, eram tidas como da família, mas que futuro que reservava-se para elas, né? Em vários países do mundo, a situação da empregada doméstica ainda se parece muito com a escravidão. As razões para a situação dessas trabalhadoras são muito próximas da própria exploração do trabalho feminino, em geral dentro do lar, por causa da crença de que aquilo não é trabalho. Não é trabalho que alguém pague para ter um dividendo lá na frente, um ganho. Como uma loja, por exemplo, que você paga um empregado para vender alguma coisa e você tem um lucro porque você está administrando a loja. Aquela estrutura familiar não raciocina que se a sociedade funciona pelo trabalho dessas mulheres, essas mulheres não estão fazendo mais do que obrigação, não. Elas estão trabalhando e não estão recebendo nada. E muitas ficam na dependência dos maridos quando não têm a oportunidade de trabalhar também e ganhar um pouco para o seu sustento, né? Há alguns anos que estive em Hong Kong, a autora está dizendo, houve um grande escândalo quando uma das mulheres da classe média alta foi presa por torturar sua empregada doméstica, uma mulher da Indonésia, que não sabia falar inglês nem chinês, e assim que chegou à casa da patroa, entre aspas, foi impedida de sair à rua falar com outras pessoas de seu país. Depois de prender a empregada dentro de casa, a patroa passou a agredi-la diariamente com pancadas e de outras formas de punição física. A situação chegou a tal ponto que os vizinhos chamaram as autoridades ao se cansarem de ouvir gritos no meio da noite. A polícia encontrou a pobre empregada doméstica ensanguentada, com feridas por todo o corpo, inclusive na cabeça, olhos, com as mãos e cabelos queimados. Logicamente, esse é um caso raro, dada a brutalidade ao fato da patroa, entre aspas, que era uma casta dominante chinesa, sentir que tinha impunidade e que esta criatura dentro da sua casa era sua para qualquer coisa. A empregada vinha de uma zona rural de um país pobre, a Indonésia, que em geral manda mulheres jovens para trabalharem como empregadas domésticas nos lugares mais ricos nas regiões, especialmente Singapura, Hong Kong, e sentia-se que não podia nem tentar escapar de sua câmara de tortura. Não tinha para onde ir, né? Mas como podemos refletir, este ódio da patroa contra uma outra mulher que estava sob sua autoridade pode ser visto também como uma espécie de desprezo pelo trabalho que a empregada fazia, isto é, os afazeres domésticos. Seria uma forma de ódio contra ela mesma e sua função dentro da sociedade. Será que seria isso? Ou talvez simplesmente uma questão de uma psicopata sentindo-se invencível e protegida pelo fato de ser parte da elite dominante daquele país. Dificilmente vamos saber, estando assim tão longe, né? Mas o fato é que, mesmo no Brasil, apesar de todos os supostos ganhos das empregadas domésticas nos últimos tempos, é dentro do lar que as mulheres pobres mais sofrem abusos. Há muita coisa das quais não ficamos cientes, mas podemos imaginar quando nos lembramos de como dentro das casas muito se abafa e muito se esconde. E é dentro da casa que também se esconde a situação dolorosa das muitas mulheres velhas. Mas o que é ser velha, né? Cada país tem a sua definição para senior citizen, ou seja, como dizemos no Brasil, pessoa da terceira idade. No mundo inteiro seria detectado como senior citizen, ou seja, cidadão senhor, né? Os homens, o Women's Bureau do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos usa a idade de 55 anos como um marcador, apesar das pessoas aqui só poderem se aposentar, daqui que ela diz nos Estados Unidos, com o seguro social completo mais tarde, bem mais tarde que 55 anos. Assim como no Brasil, quem não contribuiu com o seguro social, ou a nossa previdência aqui, não vai receber nenhuma pensão no fim da vida, não importando quanto e por quantos anos tenha trabalhado ou não trabalhado em casa. Isso coloca a mulher em clara desvantagem, já que até muito recentemente ela era a rara mulher que podia seguir uma carreira profissional dentro de casa. Não havia espaço.
O que vai acontecer com as mulheres que não pagaram o seguro social ou a previdência e, portanto, não vão ter uma renda mensal quando chegar a idade em que não poderão mais se encarregar de tarefas domésticas? E as profissionais de hoje? Como estão enfrentando a proximidade da velhice? As mulheres profissionais com quem eu trabalho, pelo menos a maioria delas, todas acadêmicas, não pretende se aposentar até pelo menos 65 anos, se não tiverem nenhum problema grave de saúde. Isso faz sentido. Muitas das mulheres profissionais no ramo educacional só chegaram a terminar o doutorado depois dos 35 anos de idade. Algumas terminaram ainda mais tarde e depois têm que conseguir um trabalho dentro da sua área, o que é em si uma outra luta para passar em concursos, aí também no Brasil, conseguir um emprego mais ou menos estável. Aqui nos Estados Unidos e em outros países que têm sistema tenure, ou seja, de estabilidade, não faz muito sentido lutarem tanto para obterem uma posição e pendurarem as chuteiras depois de meros 10 anos de profissão. E para nós acadêmicas o processo de maturação intelectual é algo gradativo, e muitas mulheres, minhas colegas e outras, não podemos nos esquecer, são professoras, escritoras, mães, esposas, donas de casa e também muitas vezes têm que cuidar dos pais idosos. Quer dizer, elas têm muitas atividades além de ter que correr atrás nas suas profissões. É bastante complexo ser mulher profissional, ao mesmo tempo manter o perfil mais tradicional da mulher. Isto é, isso nem sempre é uma coisa que beneficia a própria mulher. Porque ao mesmo tempo que muitas carreiras profissionais são muito hostis à presença das mulheres, à mulher sempre cabe a maioria das responsabilidades domésticas, que seria aquele segundo turno que começa ao chegar em casa. E para frisar, ainda temos o preconceito contra o trabalho, que é chamado de não trabalho, tradicionalmente encarado como responsabilidade da mulher. Este preconceito pode se filtrar na maneira como a mulher é tratada dentro do trabalho e fora de casa, especialmente quando ela é idosa. Título: Uso. Um caso recorrente. Como eu sou professor de literatura, acredito que as narrativas são uma das melhores maneiras de ensinar algo profundo sobre o nosso lugar e nossa maneira de ser no mundo. Por isso, eu gosto de ilustrar minha escrita com narrativas de acontecimentos que presenciei ou dos quais participei direto ou indiretamente. Em uma reunião de professores que ocorreu recentemente em minha universidade, presenciei um fenômeno de perto. A situação era tensa e se discutia algo de importância vital para a continuidade da universidade, dentro da cultura própria desta universidade, que é e sempre foi uma instituição baseada na ideia de que as liberal arts, ou seja, as artes liberais, que inclui o ensino da filosofia, ciência, política, teologia, história, língua materna e literatura americana e línguas estrangeiras, a todos os estudantes, são o bastião cultural da universidade. Uma colega jovem falou primeiro, apontando vários aspectos importantes na discussão, em um departamento adicionado pontos cruciais. A segunda colega já está na universidade há quase 2 décadas, a primeira acaba de chegar. Bom, até aí nada demais, porque sempre é bom que colegas de um departamento se auxiliem em uma discussão desse tipo. Entretanto, neste momento, um colega homem de outro departamento resolveu responder a algum dos pontos levantados por ambas as professoras. Mas ele falou somente com a colega mais jovem, como se a outra não estivesse sentada ao seu lado e houvesse falado também. Isso quer dizer, com essa atitude, era como se aquela pessoa mais velha tivesse deixado de existir ou, pelo menos, havia deixado de ser relevante. O que importava o que ela dizia na cabeça dessa pessoa, professor, homem e maduro? Esse tipo de preconceito vai aparecer em alguma estatística? Logicamente que não. Mas acontece que no dia a dia, ele aparece sim. Logicamente que ele aparece. Então, como escreve Caroline Criado Pérez, mais uma vez, ela traz um texto aqui em inglês. Ela vai dizer aqui no texto que os algoritmos formados com os dados fornecidos exclusivamente com as posturas e posições masculinas, principalmente que se refere a determinadas idades também, é que dão o tom de quem é você na fila do pão, certo? Então, se esses números estatísticos entram no dia a dia
de todos os dados que vão ser computados para se dimensionar casas, para se dimensionar ruas, para se falar de previdência, para se falar de banheiros públicos, para se falar de acessos. Se todos esses dados são dados exclusivamente masculinos, as mulheres vão se sentir deslocadas. Bom, a luta pelo reconhecimento, a celebração do trabalho e da importância da contribuição da mulher em muitas áreas já leva muito tempo, como sabemos. O caminho está aberto à nossa frente, mas a categoria mulher não necessariamente abrange todas as experiências e necessidades de todas as mulheres. Se a categoria homem uma vez incluía toda a humanidade, e será que chegamos, né? À conclusão de que é preferível usar humanidade, creio que é a hora de pensarmos cuidadosamente no que a categoria mulher, ao mesmo tempo que exprime o gênero, esconde outras categorias. Uma das categorias é racial. A mulher negra, índia, asiática, etc., não necessariamente deseja nem precisa das mesmas coisas que a mulher branca. Talvez. Outra categoria é de classe. E se há uma mistura de classe e raça, então a condição da mulher fica ainda mais complexa, porque se todas somos iguais, algumas são mais iguais que outras, claro, porque algumas, além de uma raça, ainda são de uma classe, né? Quer dizer, já seriam descaracterizadas. Mas uma categoria da qual não se fala muito é a categoria idade. Quer dizer, imagina, por exemplo, uma mulher que não é de uma determinada classe, que não é de uma determinada etnia e que, além de tudo, é mais velha, né? Então ela está estratificando aí. Quem vai falar em defesa dessa mulher? Olha bem, então se o algoritmo não situa a mulher nos dados para coisas que são insumos de pesquisas para resolver problemas da, entre aspas, humanidade, se os dados das mulheres aumentam, se prevalecem sempre os dados dos homens, as mulheres já estariam parcialmente alijadas no mercado de trabalho, na procura de produtos para ela, ou da infinidade de produtos, alguns não se adequam a ela, o tamanho de passeios, o tamanho de degraus, a altura das coisas, o freio de mão do carro, a própria posição de banco, todas essas coisas não consideram dados femininos. Bom, então a mulher já estaria em segundo plano nesse aspecto. Se você considerar que ainda existe classe, raça e idade, as mulheres idosas então seriam as piores de todas. E eu vou dizer mais, as idosas de etnia não branca, mas de etnia negra, são as que estão mais na rabeira dessa luta. Vejamos o que a mulher velha tem contra ela. Primeiro, ela tem a perda de atrativos físicos característicos da juventude e os danos que esta perda acarreta. Evidentemente, nós não inventamos isso, né? Já vem há muito tempo, óbvio. Um exemplo desse tratamento diferente da mulher velha, depois de morta, é o que escreve David Wexler, quando diz que sexismo contra mulheres mais velhas aparece em todos os lugares na cultura contemporânea, desde a seleção de atores em Hollywood à discriminação no trabalho. Tá. E o Wexler continua. Parece que faria mais sentido que as mulheres mais velhas tivessem mais joias para enterrar com elas, já que tinham tido mais tempo para acumular. Mas talvez elas eram consideradas menos merecedoras de tais enfeites, já que estavam velhas. Nós não podemos esquecer, outra coisa que afeta a mulher velha, é a mesma que afeta o homem idoso. A potencial perda de saúde. Isso aí não vai ter jeito, né? No entanto, para a mulher velha, mesmo que não perca a saúde, o fato de seu gênero faz com que ela não seja mais fértil, como a menopausa, por exemplo, embora isso não afete suas demais capacidades físicas nem mentais, apesar de acarretar mudanças físicas causadas pela mudança hormonal. O homem, pelo menos em tese, continua fértil. Sim, em tese ele poderia engravidar mulheres até onde ele estiver. Isso não é muito verdade não, mas vamos dizer, tem cara que depois de 60 aí, aos 70 anos, tem filho aí. Tá. O que já estaria ultrapassado em princípio por regime de paridade aí, a andropausa masculina não transformaria em fértil. A menopausa feminina, que é feminina, é mais marcada, é mais pontual, porque ela acabou a quantidade de óvulos, ela não vai mais fertilizar. Ela tem perdas bruscas
mudanças bruscas na personalidade, no físico. O homem é mais gradativo, embora ele esteja no regime de andropause, começa a ter perdas também, hormonais, entre outros, mas ele ainda pode ser fértil. O que é uma vantagem meio relativa, né? Mas não deixa de ser uma vantagem. Se o valor de uma mulher é relativo à sua capacidade de procriar, então a mulher idosa passa a valer menos. Bom, isso aí seria taxativo, né? Porque o homem ainda pode tentar fazer alguma coisa, a mulher não necessariamente, aliás, não definitivamente. Outra perda importante, talvez a mais importante, especialmente na nossa sociedade ocidental, é a perda de autoridade. Tá. Se não vejamos, tomando um exemplo mais simples de dentro das nossas casas e até da nossa cultura popular, a mulher velha que fala por si só tem um papel. É representada como bruxa, coruja, mandona prepotente. Aliás, isso aí não é só com a mulher velha, não, né? A gente vê na Câmara dos Deputados aí que quando uma mulher jovem fala, berra e diz daquilo que ela pensa, indignada se for o caso, ela também é chamada de bruxa, coruja, mandona, prepotente e às vezes histérica. E de louca também. Mas para a velha ficaria um pouco mais complicado. A equação é simples. O homem velho que fala o que pensa é forte, articulador e lutador. Olha, eu vou discordar um pouco da autora aqui. O homem velho que fala o que pensa é forte, articulador e lutador. Na realidade, o homem velho, forte, articulado, lutador, em tese, ele às vezes é respeitado por ter representado isso na sua juventude e por ele estar mais velho, mas não que as pessoas pensem necessariamente assim a respeito dele e que levem em consideração o seu ponto de vista, tá ok? Bom, a mulher velha que se expressa sem papas nas línguas é no mínimo chamada de histérica, louca e indesejável. Isso é fato. Tá? E algumas vezes também, quando ela tem uma personalidade forte, ou quando as pessoas do lado gostam muito dela, ou reconhecem nela uma capacidade cognitiva, uma inteligência razoável, não a levam em consideração, mas a respeitam, embora no íntimo estejam chamando ela de meio louca, desejável, chatinha, histérica, parará. Eu acho que isso aí está meio semelhante entre homens e mulheres na atualidade, tá? Talvez o homem se saia um pouco melhor, mas um pouco, não muito. Pelo menos tal é o caso da nossa sociedade. Tenho certeza absoluta que todas as mulheres que trabalharam com homens encontraram muitos obstáculos se elas obtinham ou obtêm ou venham a obter uma posição de comando. Vamos aprender com outras culturas via internet? Vamos lá. Na nossa cultura ocidental, em que há um grande apreço às aparências, ao invés de ser, costumamos esquecer que temos muito que aprender com outras culturas. Nem todas as mulheres têm de sair de casa para que seu trabalho tenha valor. Sim, é verdade que as mulheres jovens de meia idade e idosas conquistaram muitas vezes a duras penas seu lugar no trabalho remunerado fora de casa, sim. Mas aquelas que, por alguma razão ou por outra, ainda continuam ou continuaram em sua casa cuidando dos filhos, da economia doméstica, do marido, dos parentes, têm tanto valor quanto a mulher que fez curso superior. Isso é o óbvio, né? Ela galgou os degraus da academia, virou capitã da indústria, cientista e escritora. Podemos aprender com outras culturas como uma mulher idosa pode ser tratada. Na África, de acordo com os autores, a avó ocupa várias funções de importância fundamental na família. A avó, apesar de mais velha, de muito provavelmente não ser tão bonita como quanto era jovem, de não poder ter um trabalho fora de casa, na África ainda é, primeiro, a herbalista que transmite conhecimento de ervas e tratamentos caseiros. 2. A psicóloga que traz conforto em casa e nos funerais, ajudando a celebrar a vida dos que faleceram. 3. A transmissora de conhecimentos religiosos. 4. A agricultora que sabe quando é tempo de cultivar as plantas na estação correta. Tal conhecimento, especialmente em face do aquecimento global, é crucial, não só para a África, mas para todo mundo, porque precisamos saber aproveitar cada espaço de terra usando métodos que respeitem a própria terra. 5. A educadora familiar, aquela que tem o tempo de transmitir a cultura da família e da região. 6. A economista, que ajuda na manutenção da casa através de seus cuidados com as despesas. A babá perfeita, que cuida dos pequenos enquanto os pais trabalham. A cozinheira da família, a que tem as melhores receitas e sabe aproveitar tudo. A enfermeira da família, que trabalha grátis muitas vezes 24 horas por dia. 10. A parteira que acompanha as jovens mães nas horas difíceis do parto. E depois do parto, né? 11. A advogada dos órfãos. 12. A conselheira permanente da família. Ao colocar as mães e as avós idosas, ou qualquer idoso, na verdade, em asilos, a família, tanto na África como em qualquer outro lugar, perde muito desse contato, desse conhecimento, muito dele,
muito desse conhecimento que vai desaparecer para sempre quando essa pessoa vai morrer. Ela vai morrer um dia, claro. Claro que às vezes as pessoas velhas são consideradas difíceis, né? Pense bem, se você perder tudo aquilo que é importante para você, cônjuge, emprego, amigos da sua idade, sua casa, e se sentir rejeitado, rejeitada, se sua contribuição e seu trabalho forem considerados desnecessários e antiquados, a sua saúde estiver declinando e suas dores estiverem aumentando, como você se sentiria? Obviamente que você se sentiria muito mal. Você ficaria com cara de doido mesmo. Delirantemente feliz todo o tempo? Obviamente que não. E se você tiver assim é porque você ficou doido mesmo. As mulheres mais velhas, em especial, depois de uma vida em que sofreram discriminação no trabalho e dedicaram os seus melhores anos ao bem-estar de todos na família, merecem o respeito e atenção. Ela pode não ser mais uma capitã da empresa, uma grande cientista, uma reconhecida escritora e talvez nem consiga cozinhar mais aquela comidinha gostosa que você se lembra na sua infância, mas ela está lá, parte de você. Você pode subir e galgar montanhas profissionais e todas as velhas da sua vida estão torcendo por você. Pode acreditar nisso, inclusive aprender as receitas mais sofisticadas da internet, num curso de shopping ou num curso para chife. E as velhas colegas de hoje estão torcendo para você também, os colegas e as colegas mais jovens. E se você não respeitar seus colegas de trabalho somente porque elas já cumpriram muitas das décadas à frente, quer dizer, já estão há décadas ali naquele lugar, lembre-se que você também vai passar por décadas, ou seja, você também vai envelhecer. É só uma questão de tempo e sorte. Bom, eu fiz questão de ler esse texto porque ele é um texto mais personalista, ele é um texto mais pessoal. Ele tem aqui alguns gráficos e algumas pesquisas mencionadas que não são muitas, mas que embasam a ideia dela. Esse texto aqui ele tá inscrito também numa opção de tempo, que foi gravado em 2019, né? Mas ele, de qualquer maneira, é muito atual. Eu agradeço pela atenção de vocês, muito obrigado. Até o próximo programa Pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.